Graça e paz, igreja. É uma alegria, um privilégio poder estar aqui junto com a minha esposa, poder compartilhar o testemunho que Deus, tem feito em nossa vida e tudo para a glória de Deus. Nós queremos testemunhar com muita alegria, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Como meu esposo acabou de falar, né? Hoje, meditando no que ia trazer para vocês, né? Falar um pouco do nosso testemunho de vida. O Senhor me trouxe à memória a nossa chegada na casa do Pai, né? Se fosse para dar um tema, seria vidas transformadas pela presença de Deus. Amém. Porque só o Senhor pode transformar as nossas vidas, só o Espírito Santo. Só na dependência dele podemos ser novas pessoas em Cristo. Eu posso dizer isso com toda certeza, que a presença do Senhor, ela transforma, ela muda vidas, ela muda situações. Há 24 anos atrás, vai fazer 25, nós chegamos nessa casa com o coração em pedaços e um casamento totalmente destruído. Eu já tinha 2 filhos pequenos, a Fabiana e o netinho, um com 3 anos, uma com 4, a Fabi, e o netinho com 3. Meu casamento não estava firmado em Cristo, nós não conhecíamos Jesus da maneira certa, né? Porque a gente já era católicos praticantes, né? Meu marido participou muito tempo da renovação carismática, mas a gente não era um cristão que tinha intimidade com o Pai, que conhecia ele de perto, né? A gente não tinha essa intimidade de saber o poder que esse Deus tinha para transformar o nosso casamento, né? Então nós estávamos com o nosso casamento totalmente destruído. Nós tínhamos, eu me casei com ele com 17 anos, lá no Nordeste, a gente casa muito cedo. E eu vim de uma família, ele veio de outra, né? Tínhamos histórias e criações diferentes, cada um traz sua bagagem. E sem Jesus no lar, tudo ainda fica mais difícil, meus irmãos. Não tenham dúvida disso. E nós decidimos, entregar nossa vida ao Senhor Jesus. 24 anos atrás, a gente fomos convidados para ir para a casa de uma irmã, e entrou um pessoal do grupo de oração, entrou ali, e a gente estava com o nosso casamento totalmente assim, destruído. Mas quando Jesus entra, ele faz toda a diferença na nossa vida. E naquele dia a gente decidimos entregar a nossa vida a Jesus, né? E quando aquele pessoal estava orando na casa daquela irmã, e o Senhor falou muito comigo, né? Que sem Ele a gente não ia conseguir. E a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar é que está em João 15, 3, 5. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenham dado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E foi essa palavra que tocou muito forte no meu coração. Que sem Jesus a gente não ia conseguir, a gente não poderia fazer nada. E nós decidimos juntos entregar nossa vida a Jesus. E nós, irmãos, viemos para São Paulo, casamos lá no Nordeste, só para vocês entenderem um pouco o contexto, e viemos para São Paulo sem conhecer ninguém aqui, sem família por perto, né? Eu fui trabalhar num lugar com muitas mulheres e sem discernimento do Senhor, quase perdi de vez o meu casamento. Mas foi a misericórdia de Deus que me alcançou. Hoje eu sei que Ele tinha um plano e um propósito para mim desde o ventre da minha mãe. Hoje eu tenho essa certeza, eu tenho esse entendimento, né? Conheci a Jesus e a minha casa começou a ser transformada, porque é assim que ele chega, que ele faz, irmãos. Quando Jesus entra, há transformação. A casa que ele entra jamais será a mesma. E nosso casamento estava passando por uma crise muito difícil. Mas a palavra diz no Salmo 40, versículo 2: tirou-me de um poço de perdição, Aleluia. de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos.
Foi isso que Deus fez conosco. Ele nos tirou da perdição, que nós estávamos totalmente perdidos. Verdade. E de um atoleiro de lama. Mas ele, pela sua graça e misericórdia, ele firmou nossos pés na rocha. E essa rocha é Cristo. Amém. Como eu falei para vocês, nesse lugar que eu trabalhava, algumas pessoas que inclusive hoje tá na casa do Senhor conosco, nos ajuda e serve conosco, no início foi muito difícil. Elas me olhavam e era muito constrangedor, era um momento difícil que elas viviam, que meu casamento estava passando. Conhecia-se de perto, eu trabalhava já há 10 anos nessa empresa e as pessoas não acreditavam quando logo eu aceitei Jesus, né? Elas às vezes até riam, porque assim, como assim, né? Mas Deus, irmãos, é aquele que nos dá dupla honra, é aquele que transforma e que muda situações. Eu lembro das situações que eu vivi, mas hoje eu lembro com alegria, porque era necessário ter passado por aquele processo, sabe? E conhecer a Jesus, eu e a minha casa, foi uma transformação total. Nós demos o primeiro passo, irmãos. Nós demos o primeiro passo, que foi aceitar Jesus na nossa vida, porque Jesus, ele não invade a nossa vida, né? Ele é diferente do inimigo. O inimigo invade e faz uma bagunça. Jesus não, ele espera você abrir a porta, né? Então eu conheci a Jesus e a minha casa começou a ser transformada. Isso aconteceu porque eu encontrei pessoas preciosas, meus irmãos. Lá nessa empresa onde eu trabalhava, eu encontrei uma irmã muito abençoada, várias irmãs, e uma delas foi a Vânia, que me trouxe para essa casa que estamos há 24 anos, vai fazer 25 anos. Foi aqui onde nos convertemos na casa de uma irmã, foi aqui que ficamos e nunca conhecemos outra casa, graças a Deus. Então, é muito importante, sabe? Pessoas preciosas. Tive mulheres sábias que me aconselharam, que oraram por mim. Eu comecei a meditar sobre tudo isso hoje à tarde e eu comecei a entender o porquê que eu gosto tanto de mesa, de ter tempo com as pessoas que eu cuido, que eu ajudo um pouquinho, né? Que é tão pouco que a gente faz. Porque eu tive pessoas que gastaram tempo comigo, sabe? Eu estava com o coração muito despedaçado. E eu tinha pastoras ali da granja, logo no início da granja, do Morumbi, que foi tudo aqui no início no Morumbi, que me pegava na minha casa, me levava para tomar um café, que fazia uma mesa de café para me ouvir, ou seja, para me distrair, até para cinema, uma pastora me levou, sabe? Nos momentos mais difíceis da minha vida. Ou seja, quem faz isso com você te marca, sabe? Isso faz muita diferença e fez na minha vida. Elas gastavam o seu tempo comigo, elas oraram por mim. Esses acompanhamentos e discipulados foram fundamentais na minha caminhada. Tinha dia que eu queria desistir, que eu ligava brava para as irmãs, que eu falava não quero mais, e elas iam lá com maior paciência, sabe? E ali me ouvindo e me discipulando, e me amando, sabe? Então, isso para mim foi total diferença, a família de Cristo. Né? E quando nós chegamos aqui nesta casa, né? Porque nós nos batizamos aqui nessa casa, entregamos tudo aqui ao Senhor, e como a minha esposa falou, que encontramos homens de Deus e mulheres de Deus que pelejaram conosco nessa luta, né? Nós ficávamos todos os domingos, nós ficávamos ali na fila de oração. Nós demos o primeiro passo, primeiro quando aceitamos Jesus, né, Fabiano? Amém. Ele começou a ser o centro da nossa casa, né? Foi o primeiro passo. Ainda estávamos despedaçados? Sim, né? O segundo passo foi fazer a aliança através do batismo. Nós fizemos o batismo nas águas no dia 31/5/2003. Decidimos nos batizar, nos batizamos, né? Fabiano, no mesmo dia, levantou das águas já orando em línguas e foi batizado na mesma hora no Espírito Santo. E ali começamos um tratamento da parte do Senhor, né? Quando eu aceitei Jesus, tomei a decisão de lutar pelo meu casamento, sabe? Eu falei, não, Senhor, não vai ser fácil, mas eu quero e eu vou lutar pelo meu casamento. Tínhamos nossos 2 filhos pequenos. Foram 2 anos e meio que meu marido acabou de falar, irmãos. 2 anos e meio. Todos os domingos, quando terminava o culto lá no Morumbi, era uma igrejinha estreitinha que a gente tinha, nossa primeira igreja, os pastores ficavam em pé lá na frente
e tinha fila. Fila bem comprida, bem grande. Que hoje a gente quase não vê, mas eram filas enormes e a gente ficava naquela fila. E todo domingo havia um servo do Senhor que orava pelo nosso casamento. Um tempo ia eu numa fila, ele noutra. Ele ia uma vez, eu depois. Outro tempo passou, chegou à conclusão, não, vem os dois juntos, né? Chama E para os foram dois juntos. 2 anos e meio, e eu vou falar para os irmãos, não foi fácil. Foram 2 anos e meio de muitas lutas, muitas lutas. Lembro de estar em cada culto na igreja do Morumbi, sabe? Assim, com o coração partido muitas vezes. Às vezes, eu vou desistir, não vou querer estar lá, mas estava ali firme, sabe? E não era só por mim, era por causa dessas irmãs preciosas, irmãos que também investiram em nós. Investiram em nós. E teve um domingo que a gente decidiu nos separar mesmo, que não tinha mais condições de estar juntos. E chegamos para o pastor e falamos, hoje a gente veio aqui decidir que nós queremos nos separar de vez. Aí o pastor, muito usado por Deus, usado pelo Espírito Santo, falou, tantos domingos aqui, mais de 2 anos, vocês lutando e pelejando, e agora vocês chegam para mim e falam que querem separar. Que todo o trabalho que a gente investiu em vocês, os tempos de oração, tempo de discipulado, tempo de estar ali, né, ouvindo vocês, Deus sendo paciente com vocês, e vocês chegam assim e falam, vamos desistir, acabou? E ele falou, Deus não trabalha dessa forma. Deus, quando ele entra numa luta, numa batalha, ele entra para vencer. E é vocês que estão entregando, Deus não entregou. Mas a decisão está em vocês. E foi aí onde a gente parou, onde o Espírito Santo tocou em nós. E a gente não desistiu. Amém. E graças a Deus pela vida desse amado pastor e pelo poder do Espírito Santo, que tocou em nossos corações e nos deu força e ânimo para perseverar. E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, o Espírito Santo tem feito coisas maravilhosas, coisas extraordinárias o Espírito Santo tem feito. Amém. Irmãos, logo no início, quando eu cheguei tão assim, despedaçada, sabe? O coração muito despedaçado, eu recebi uma palavra do Senhor. E mesmo sem entender aquela palavra, eu guardei. Guardei como se guardasse um ouro para mim. A palavra do Senhor está lá em Ageu 2:9. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não entendi a Bíblia, né? Eu não li a Bíblia, mas essa promessa ficou guardada no meu coração como ouro. E eu falava, Senhor, como assim a glória da segunda casa? E o Espírito Santo, ele falava ao meu coração, você não é o que você viveu. Você é o que eu disse que você é. É o que a minha palavra fala que você é. E eu comecei a sentir alegria, sabe? O Senhor começou a transformar e a mudar situações. Porque primeiro ele trabalha em nós, né? Através de nós. Eu precisava ser mudado em muitas situações, Fabiano também. Então eu comecei a entender, né, o que Jesus tinha para nós. E eu aprendi que além de aceitar Jesus, é necessário obedecer. E obedecer muitas vezes nos custa muito. Obedecer é dolorido, sabe? Obedecer é você não fazer a sua vontade, mas você fazer a vontade do Senhor, né? Eu aprendi que além de aceitar Jesus, nós temos que, acima de tudo, perdoar, né? Nós temos que primeiro nos perdoar, né? Eu precisava me perdoar. E depois eu precisava perdoar o outro. Então, nós chegamos a se nós não tivermos o perdão, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Porque as mágoas, elas vão nos consumindo, né? Então, a gente precisa se perdoar e perdoar o outro. Isso é algo fundamental. Eu estava ferida, meu esposo também estava muito ferido, mas decidimos liberar perdão um para o outro. E isso abriu o caminho para a restauração. E podemos falar que o perdão foi a chave da restauração. Mas não o perdão humano, mas o perdão de Cristo. Porque a palavra diz em Colossenses 3,13: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros.
Essa aqui é a chave, é o verdadeiro perdão, é o perdão de Cristo. Que assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. E a virada do nosso casamento, a restauração do nosso casamento foi o perdão. Isso foi algo que o Senhor colocou no meu coração e no coração da minha esposa. Perdoar mutuamente, e esquecendo das coisas que ficaram para trás. Como o apóstolo Paulo fala, esquecendo das coisas que ficam para trás, avançando para o alvo, olhando para o alvo. E esse alvo é Cristo. E por isso que Deus provou a sua fidelidade. A palavra diz, né, em Amós 9:11, a fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus que nos sustenta. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Então foi Deus que restaurou nosso casamento. Porque nosso casamento estava caído, destruído. Mas Deus, ele restaurou, como o tabernáculo de Davi estava caído, mas Deus restaurou, né? Deus levantou, né? E ele foi reparando cada brecha que ele precisava melhorar. Tanto eu como a minha esposa, a gente precisava de muitas coisas, Deus precisava trabalhar em nós, para que o poder deles operasse em nós. E tudo isso foi o quê? Foi um trabalhar, foi Deus que nos levantou e foi Deus que nos sustentou. Por isso que a palavra que Deus, ele foi reparando cada brecha. E glória a Deus por essa restauração. Porque Deus provou a sua fidelidade. Porque a Bíblia diz que ele trabalha para aquele que nele espera e para aquele que nele confia. Amém? E eu quero falar para vocês, irmãos, que falar assim às vezes, né, parece que foi fácil, mas não foi fácil, né? Mesmo nesse processo do perdão, é algo que todos os dias a gente vivia isso e declarava esse perdão, né? Para ele ser concretizado. O processo é doloroso. Deus, ele precisou me tirar de lugares confortáveis, me ensinar a depender dele, me mostrar que o meu valor não está no que eu faço, mas em quem ele é para mim. Então, assim, houve dias que pensei em desistir. Como eu pensei em desistir? Porque tem dias que são difíceis demais e muito doloridos. Eu tentei, para você ter noção, até mudar a Bíblia a meu favor. Eu ficava procurando passagens na Bíblia, né? Eu estava no início da conversão, mas eu ficava tentando mudar passagens. Eu tô cansada, não vale mais a pena. E eu pegava a Bíblia e eu já comecei a conhecer algumas passagens e começava a tentar mudar ao meu favor. Para que eu, sabe, chegasse e falasse, ai, chega, não dá mais. Mas eu fui me deixando ser tratada, sabe? Mesmo o processo sendo doloroso. E como, mais uma vez, eu falo para vocês, com acompanhamento e discipulado. Isso foi a chave. Primeiro Jesus e depois irmãos amados, que não desistiram de nós. E é importante que a minha esposa falou em obediência, e o Espírito Santo fala muito no meu coração, no coração da minha esposa, né? A palavra é obedecer, mesmo que nos custe. Nós devemos obedecer. E a palavra de Deus, ela é fiel. Ela cumpre o seu propósito para o qual ela é enviada. E nós temos que simplesmente obedecer a palavra. Não haver, como a palavra de Deus fala, que o nosso coração, ele é enganoso. E nós temos que seguir o que a palavra de Deus está falando. Não aquilo que está no meu coração, o que eu acho, o que eu penso, é dessa forma. Não. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Foi o próprio Espírito Santo que inspirou toda a palavra. Então nós devemos obedecer o que a palavra está falando. Não o que o meu coração está falando, o que o meu sentimento está falando, o que minha mente está falando. Não, de forma nenhuma. É literalmente obedecer a palavra. Porque quando você obedece a palavra, você está honrando a Deus. E Deus honra a sua palavra. Deus honra o seu nome. E foi isso que nós decidimos, mesmo que nos custe, vamos obedecer a palavra. E foi na obediência onde Deus nos deu a vitória e continua nos abençoando e nos dando vitória. Se nós, como Jesus falou, se vocês permanecerem, e a palavra é permanecer em Jesus, porque sem Jesus não adianta, nada podemos fazer, absolutamente nada.
E você sabe que no meio desse processo, o Espírito Santo nunca nos deixou, né? Fabiano já passou por experiências de andar ali na Faria Lima, né? Quando saiu do trabalho, e ter experiências lindas com Jesus, né? Nesse meio desse processo doloroso que foi vivido. Porque realmente foi um processo muito doloroso, mas em todo o tempo Deus estava comigo e estava sustentando minha família e minha casa. Eu lembro que estava muito difícil para mim suportar todo esse processo. Enquanto eu caminhava ali na Juscelino Kubitschek, eu vi aquela avenida cheia de carro e o diabo falava no meu ouvido: se joga na frente desse carro, que vai aliviar a tua dor. Se joga. E eu olhava para aqueles carros e eu procurando uma igreja. Eu queria uma igreja para me alimentar da palavra de Deus. Eu saí procurando uma igreja. E de repente um homem se aproximou de mim e começou a falar do amor de Deus para mim. Começou a falar o quanto Deus me ama e o quanto eu sou importante para Ele. E ele começou a me dar palavra de fé, de esperança. Eu caminhei com aquele homem durante toda a avenida da Avenida Juscelino Kubitschek. E no final da avenida, ele falou: que Deus te abençoe e te dê paz. E eu nunca mais vi aquele homem. E um certo dia o pastor Thomas estava pregando na Igreja Viana, e ele falando, né, que Deus andou com Enoque, né? E enquanto ele estava ministrando essa palavra, que Deus andou com Enoque, o Espírito Santo falou no meu coração: naquele dia eu andei com você. E Deus me trouxe a memória justamente depois de tanto tempo, mas o Espírito Santo me trouxe a memória que naquele dia difícil que o diabo queria que eu tirasse minha própria vida, o Espírito Santo falou: naquele dia eu andei com você. Isso, irmãos, é só para vocês entenderem que no meio do processo doloroso, o Espírito Santo nunca nos abandona. Fabiano estava tão angustiado, tão magoado, tão ferido, e ele estava voltando do trabalho para casa. E, né, nesse período que ele vinha, ele estava tão angustiado que ele começou ali mesmo procurar uma igreja e não conseguia achar naquela avenida. E olha o que o Espírito Santo fez, né? Então é só para vocês entenderem que no meio do processo, ele nunca nos deixa sozinho. É dolorido, mas ele está ali conosco, né? Com o tempo, eu entendi que a casa onde Jesus entra nunca mais será a mesma. Nunca mais, tenho a certeza disso. Em um culto profético, quando a gente se converteu logo, né, no Morumbi, a gente ia nos cultos na sexta no Morumbi. E depois abriu a Igreja da Flórida, né? Nasceu a Igreja da Flórida. E a gente trabalhava numa boutique ali perto, na Vila Nova Conceição. Então a gente ia para a Igreja da Flórida porque era um pouco mais perto, né? Com as crianças, com o Netinho e a Fabi, pequenininhos. E em um culto profético, na sexta-feira à noite, na igreja, lá na Rua Flórida, logo no início, quando abriu, uma irmã disse, depois do culto, né? Ela chegou perto de mim assim, para orar por mim, e ela disse assim: você vai ser mãe novamente. Irmãos, eu fiquei tão brava com aquela profecia. Eu não queria, fiquei muito chateada. No momento eu não aceitei aquela palavra, eu rejeitei. Mas olha, o que Deus ele promete se cumpre, né? Quando é de Deus, não tem jeito. Pouco tempo depois, o Senhor nos abençoou com a Duda, a nossa bênção. E depois já veio Pedro, que também foi profetizado no meu trabalho por uma amiga, um amigo, né? Um pastor amigo dessa mesma pastora que profetizou a Duda. Ele profetizou lá no meu trabalho, na loja onde eu trabalhava, o Pedro. Então, assim, hoje olhando para a minha família, eu posso afirmar que foi um processo doloroso. Foram 2 anos e meio de lutas, de desafios, de renúncias, de escolher obedecer, mas o Senhor é fiel e vale a pena servir esse Deus. Eu quero encorajar você que talvez esteja passando por lutas, não sei, no seu casamento, ou em alguma situação da sua vida, que o Senhor pode mudar a sua história, assim como Ele mudou a nossa história. Amém. Ele pode Amém. mudar a sua história. Amém. Né? Assim como o Senhor tinha planos e projetos para a nossa vida, Ele tem para a tua vida. Não desista. Não desista por tão pouco, sabe? Vale a pena seguir esse Deus. Ele já tem planos para a sua vida desde o ventre da sua mãe, né?
porque ele já falava para mim, eu tinha planos para você, desde quando você estava lá no ventre da tua mãe. Mas cabe a você decidir, como nós decidimos, mesmo que custasse. Nós decidimos obedecer. E é interessante que o minha esposa falou, né, dos nossos filhos, né, que tinha o Netinho e a Fabiana, e Deus foi, né, profetizando que a gente ia ter mais filhos. O que Deus fez? Deus dobrou tudo aquilo que o diabo tentou roubar de nós, Deus dobrou. A glória da segunda A casa casa. seria maior que a da primeira. Nós tínhamos um carro, lembro que nós tínhamos um carro, uma noite de chuva, veio um carro, bateu no nosso carro, deu perca total. Foram destruição em todas as Em áreas. todas as áreas, começou, porque Deus queria fazer tudo novo. Se cumpre com a palavra que ele falou, eis que faço novas todas as coisas. E Deus fez isso em nosso casamento, fez novos todas as coisas. Verdade. E Deus começou a destruir tudo aquilo que o inimigo queria roubar, Deus destruiu tudo. Mas ele restaurou, ele dobrou tudo aquilo que a gente, em questão de bens, ele dobrou, tanto como herança de filhos, né, que os filhos são herança do Senhor, como também as nossas condições, né, materialmente. E Deus nos deu um novo carro e Ele nos deu uma nova casa. Nossa casa foi furtada, a gente estava trabalhando, né? Já tínhamos Jesus, estava já nessa peleja. Chegamos do trabalho, nossa casa foi furtada, estava toda aberta, levaram um monte de coisa. Mas era necessário tudo aquilo que a gente precisava mudar. E mudamos para um novo bairro, para um novo tempo. Sabe, se a gente for ficar falando aqui, vai ser horas, porque foram processos muito dolorosos e situações muito difíceis. Foi perca da casa roubada, carro perca total, né? Mas assim, o Senhor, como meu marido falou, ele faz infinitamente mais. Infinitamente mais, porque Deus prova a sua fidelidade. E Deus estava provando, né? Como a palavra diz, né? Tende por motivo de muita alegria, né? Quando passarem por tribulações e provações. Porque quando nós estamos passando por tribulações e provações, Deus está provando, né? Deus está aprovando o nosso caráter. Amém. Nós precisávamos, tanto eu como a minha esposa, ter o nosso caráter transformado, ter a nossa vida transformada. Então ele fala que nós devemos estar com muita alegria, porque Deus precisava fazer toda essa transformação em nós, para que toda a honra e toda a glória seja unicamente para Ele. E a gente, desde que nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós temos confiado no Senhor. Amém. Nós temos entregado verdadeiramente ao Senhor. Tantas lutas que nós passamos, tanta dificuldade que nós passamos, junto com, né, com até mesmo nossos filhos, mas nós ensinamos para eles a confiar no Senhor. Amém. E a depender do Senhor, porque eles também veem o testemunho das nossas vidas com o Senhor como é diferente. Amém. Aqui eles podem clamar por socorro, né? E nós decidimos, né, obedecer, perseverar e pagar o preço, né? Pode parecer difícil, mas o Senhor vai te honrar, em nome de Jesus. E nós mergulhamos assim de cabeça, né, nesse processo. Sim. E nós não faltávamos um culto, né? É muito importante isso. E começamos a fazer curso de obreiro e eu já engravidei da Duda. E com 15 dias da Duda nascida, eu já estava lá no curso de obreiro com ela. 15 dias no bebê conforto, né? Então, assim, eu não media esforço para estar na casa do Pai. Porque a partir do momento que você vê o processo doloroso, mas as alegrias que o Senhor te traz no meio também desse processo. As coisinhas que às vezes você acha que é coisinhas, mas que são muito grandes, que o Senhor vem fazendo e transformando. O seu próprio caráter, o seu próprio coração ser transformado, não tem nada que pague, irmãos. E meditando em tudo isso, o Senhor me deu uma passagem que está lá em João 2:1, que descreve o início de um casamento em Caná da Galileia, onde Jesus e seus discípulos foram convidados, né? E a marca, o começo dos seus milagres, foi nesse casamento, né? Foi num casamento. Com Jesus, ele transforma a água em vinho e manifesta a sua glória naquele casamento. Irmãos, a presença de Jesus, o milagre ocorreu porque Jesus estava presente naquele casamento. O milagre só ocorreu no nosso casamento porque Jesus estava presente. Isso sugere que para a transformação do casamento, Jesus deve ser participante ativo na vida do casal. Não adianta eu andar sozinha com Jesus, Fabiana andar sozinho. Não, o casal tem que orar junto. Nós
orava muito juntos, oramos juntos, né? Mas orávamos assim muito juntos, jejuávamos juntos, meditávamos na palavra juntos. Então, assim, é necessária a participação ativa de Jesus, entendeu? Todos os dias. É a transformação de vergonha em alegria. Eu senti isso na minha pele. As pessoas que uma vez me julgou naquele lugar do trabalho, hoje estão do nosso lado, nos ajudando na obra. Amém. Glória a Através do Deus. nosso testemunho de vida, elas aceitaram Jesus e vieram caminhar junto na mesma igreja. A água que faltava, que era a situação de vergonha naquele casamento, foi transformada em vinho, que quer dizer alegria e festa. O casamento transformado sobre a ótica dessa passagem é aquele que converte dificuldades em momentos de júbilo, que é o que vivemos hoje, Amém. para a glória do Senhor. A oração como meio da graça. A mãe de Jesus, ela chamou para resolver o problema, o que simbolizava a importância da oração, né? Para invocar a presença transformadora de Jesus no casamento. Então a gente precisa orar, a gente precisa estar em concordância, né? Nós precisamos andar junto no mesmo pensamento, né? Em buscar o Senhor. E aqui estamos nessa casa para a glória de Deus, né? Temos nossos 4 filhos para a glória de Deus. Vemos a bênção que é ser avô. Ser avô, Temos o graças a Davi Deus. hoje para a glória do Senhor, Graças a Deus. né? Então, hoje servimos para a glória do Senhor, passamos todo o processo. Hoje estamos aqui como pastores nessa casa, Amém. servindo ao Senhor. Momento de muita alegria, tá levando a palavra e tá cuidando de vidas. Onde eu fui tão cuidada, onde nós fomos tão cuidados. Amém. E hoje eu tenho a alegria de cuidar, de amar, porque eu sei que foi assim que o meu casamento foi restaurado. Nós precisamos ajudar uns aos outros, nós precisamos amar como Jesus ama. Como aquelas irmãs me amaram e pagaram o preço junto comigo, orando, jejuando. O pastor que falou pro meu marido, não, eu não vou desistir. Como vocês vão desistir? A gente orou até aqui. Então nós precisamos amar com as lentes de Jesus, pedir o amor de Jesus, lembrar de onde Ele nos tirou para fazer a vontade do Pai. E o Senhor hoje nos deu dupla honra. Ele nos deu, sabe, realmente, hoje a gente vive o versículo que a glória da segunda casa é muito melhor que a primeira. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E Deus tem feito muito mais, né? Quando a minha esposa falou, nós estamos aqui servindo ao Senhor. E à medida que nós estamos servindo ao Senhor com alegria, com um coração grato por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, em nossa família, no meio dos nossos irmãos, que a Bíblia diz que Ele é recompensador e galardoador daqueles que o amam e daqueles que o buscam. Hoje nós vivemos o milagre de Deus na nossa vida. As promessas de Deus têm se cumprido em nossa vida. Porque nós decidimos estar disponível para o Senhor, entregar a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, tudo ao Senhor e estar servindo a Ele. Ele tem sido maravilhoso, tem feito coisas extraordinárias em nosso casamento. E é interessante que pessoas nos procuram, né? Como um rapaz que trabalha comigo me procurou, ele agradeceu porque ele viu o nosso casamento restaurado e ele não sendo cristão, mas falou, Fabiano, o que Deus fez na vida de vocês vai edificar muitos casais vão procurar vocês, muitos casais vão ser restaurados por meio do testemunho de vocês, porque o que Deus fez na vida de vocês é algo maravilhoso, não tenho que, assim, palavras para que veja tão grande obra Deus fez em nosso meio, em nosso casamento. Eu queria compartilhar uma palavra que está em Efésios 5:25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Essa palavra que diz que nós devemos amar a nossa esposa, assim como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Então, essa recomendação que Paulo, fala para nós na carta aos Efésios, que nós devemos amar a nossa esposa como Jesus amou a igreja. E essa semana mesmo, irmãos, eu ouvi da boca de uma pessoa, a respeito de um casamento. Jesus fez no seu milagre.
Ele também pode fazer no meu. Amém. E me surpreendeu da boca de quem eu ouvi, mas eu falei assim, Jesus pode mesmo. Mas você está disposto a pagar o preço? Há um preço a ser pago, mas Jesus pode. Jesus transforma, né? Então, assim, hoje eu posso ver realmente a glória dessa segunda casa, porque nós podemos ver os nossos 4 filhos servindo ao Senhor. Isso não tem preço. Se eu tivesse desistido, eu e meu marido, talvez eles não tivessem na presença do Pai, né? Talvez não seria só eu e ele destruído. Seria nossos 2 filhos, os mais velhos, né? Não teria nem tínhamos os outros 2, mas nós decidimos e Jesus é fiel. Ele restaurou e jogou no mar do esquecimento. Não lembramos mais, para a glória de Deus, com nenhuma dor. Amém. Deus faz infinitamente mais, creia. Amém. E para a glória do Senhor, servimos juntos hoje na Igreja de Jaguaré, na Granja e nesse projeto da Igreja de Jaguaré. E os nossos 4 filhos nos ajudam, Amém. né? Pai. E estão lá conosco, estão servindo na Granja. Isso não tem preço, irmãos. Glória a Deus. Não sei como está seu casamento hoje, né? Como você, a luta você está passando, mas seja perseverante na oração. Amém. Jesus fala que nós devemos ser perseverantes na oração. E Jesus, o Espírito Santo, tem nos ensinado a orar em família. É verdade. Porque a oração em família tem todo o poder. Porque a família, foi Deus que criou a família. A família é um projeto de Deus. E quando uma família está orando, é uma igreja orando. É uma igreja clamando a Deus. E louvado seja Deus, porque a cada dia o Senhor tem nos ensinado a confiar nele e a depender dele. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando meu esposo falou rapidinho, meus irmãos, sobre orar em família, desde pequenininhos, Fabiana e Netinho só a gente tinha. A gente se reunia na sala, pegava na mãozinha deles, muitas vezes eles não entendiam, mas a gente orava em família, desde eles pequenininhos, até hoje. Então, assim, é algo que marcou a vida deles, marcou da Duda e do Pedro, e até hoje a gente faz isso. Amém. Então, não desistam e orem em família. Deus abençoe.